Bom dia a todos. Bom dia. Missa do 29º domingo do tempo comum. O serviço generoso e gratuito é o norte do cristão, mas há também o risco de preferirmos o prestígio e escolher os serviços de ser servidos. Esta liturgia nos convida ao compromisso com o projeto de Jesus, que nos dá lição de doação e nos revela a sua missão. Neste domingo das missões, celebremos em comunhão com todo o Brasil missionário, chamado a partilhar o dom da fé. E vamos receber a procissão de entrada com o canto 245. Chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma lança no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que com dignidade nós possamos celebrar a nossa Eucaristia, reconheçamos os pecadores, peçamos perdão a Deus, para que na sua bondade e ternura, olhando para nós, veja a nossa humildade e a nossa simplicidade e então nos conceda a graça do perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nosso canto de glória 332. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor demos sempre glória. Ao Espírito de amor demos sempre glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que temem. Ele confia esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho com o canto 341. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele respondeu: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos.
Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Aproximemo-nos do trono da graça e encontraremos descanso, encontraremos conforto, encontraremos a alegria, encontraremos a vida. Porque, na verdade, o trono da graça, no trono da graça está sentado aquele que é o nosso advogado, aquele que é o nosso intercessor, aquele através de quem e por meio de quem nós chegamos até Deus nosso Pai. Esse é aquele que a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías nos apresenta como servo sofredor, aquele que virá fazer justiça, aquele que julga com carinho, com atenção, aquele que no seu julgamento prioriza primeiro o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, como a ti mesmos, como a ti mesmo. Esse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos faz com que nós estabeleçamos uma relação com os nossos irmãos de serviço, de ajuda, de compreensão, de solidariedade, de comunhão. Uma relação que faz com que aquele que tem abra a sua mão e partilhe com quem não tem. Aquele que sabe dar bons conselhos, se abere daquele que precisa do conselho. Aquele que tem saúde, vá ao encontro de quem está doente. Aquele que está alegre, vá ao encontro daquele que está triste. Aquele que está confortável, vá ao encontro daquele que não tem conforto. Aquele que não tem necessidade, vá ao encontro de quem tem necessidade. Afinal, esse que está ao trono da graça é o exemplo de partilha, é o exemplo de compreensão, é o exemplo de solidariedade, é o exemplo de dar a própria vida para que os outros possam ter vida. Afinal, aquele que está no trono da graça é o primeiro servidor. Aquele que vindo ao mundo não veio para fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade daquele que o enviou é que todos nós tenhamos vida e vida em plenitude. Afinal de contas, aquele que está lá no trono da graça, ele é a paz. Assim, se nós quisermos termos paz, nós precisamos de vir ao trono dele e dizer: Jesus nos ensine a sermos pacíficos. Jesus apazigue os nossos lares, apazigue as nossas famílias. Aquele que está sentado no trono da graça é o homem da justiça. E por isso, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos apelar pela justiça do alto. Jesus, entre eu e o meu irmão, entre eu e o meu filho, entre eu e o meu pai, entre eu e a minha mãe, entre eu e a minha filha, há conflitos, nós não nos entendemos, nós estamos em constantes brigas. Jesus, vós sois o homem justo, sede a nossa justiça, sede a minha justiça. Nos momentos de conflitos, ele deve ser aclamado como a nossa justiça, ele deve ser buscado como aquele que intercede por nós para que as rixas sejam eliminadas. Nos momentos onde houver complexo de superioridade, nós precisamos invocar a sua presença no nosso meio para que ele nos faça calmos. No momento do exercício da nossa autoridade, nós precisamos pedir a Ele que Ele nos ensine a exercer melhor a nossa autoridade. Para que nós não tiranizemos, para que nós não prejudiquemos, nós não enganemos, nós não roubemos, nós não façamos abuso do nosso poder. E por isso é que Jesus no Evangelho dizia: vocês já sabem que os príncipes, os grandes deste mundo,
tiranizam as nações, tiranizam os povos, humilham os povos. Vocês sabem que os grandes das nações prejudicam as pessoas, mas vocês não podem ser assim. Vocês sabem que os pais deste mundo matam seus próprios filhos, fazem aborto, escravizam seus próprios filhos, bajulam os seus próprios filhos, maltratam os seus próprios filhos, mas entre vocês não pode ser assim. Que o pai esteja ao serviço do filho e o filho esteja ao serviço do pai. Que a esposa esteja ao serviço do marido e o marido esteja ao serviço da esposa. Entre vocês deve haver um serviço mútuo, uma troca de poderes, de favores, troca de interesses. Entre vocês deve haver a igualdade. Ninguém pode sobressair-se como o maior e ninguém pode sobressair-se como o menor. Que todos vocês vivam um justo equilíbrio. Que todos vocês sejam honestos. Que todos vocês sejam verdadeiros. Que todos vocês, tudo o que vocês forem fazendo, façam-no tendo em vista o serviço. Porque o homem não vive para ser servido, mas o homem vive para servir os outros. E Jesus nos diz, se nós somos cristãos, então devemos colocar na nossa cabeça que o nosso ser cristão implica uma missão, implica um exercício de uma tarefa. Existe cumprir as nossas obrigações, os nossos deveres de cristãos. E não existe cristão que não proporcione a alegria. Não existe cristão que não fale a verdade. Portanto, todas as vezes que você mentiu, você não agiu como cristão. Sabia? Toda vez que a gente enganou, nós não agimos como cristãos. Toda vez que nós prejudicamos alguém, nós não agimos como cristãos. Toda vez que nós ficamos tristes por causa do bem-estar do outro, nós não agimos como cristãos. Toda vez que nós ficamos com inveja do outro, nós não agimos como cristãos. Os discípulos no Evangelho, que acabamos de ouvir, ficaram consternados, ficaram tristes, porque os 12 irmãos, João e Tiago, pediram a Jesus que eles, no reino dos céus, se sentassem um à sua esquerda e outro à direita. Portanto, lugar de privilégio. E por que só eles aqui? Eles deviam ficar um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo. E nós vamos ficar aonde? Quer dizer, eles só pensaram neles. E nós vamos ficar, qual será o nosso lugar? Esse não batem bem. E começaram logo a pensar mal no seu próprio coração. Primeiro, os 2 discípulos já fizeram mal. Porque o reino dos céus não se compra com dinheiro. O reino dos céus não se compra com comprar o vale da refeição ou do ingresso. Na festa, a gente vende os ingressos, não é? E muitos pensam que o reino dos céus pode ser comprado com ingresso. Como a gente faz para entrar na sala do almoço ou então do baile. O reino dos céus não se faz assim. O dinheiro com o qual nós devemos comprar o reino dos céus é o dinheiro que se chama boas obras. É a caridade, é a ajuda, é o amor, é a paz, é a justiça, é a honestidade. É sermos um canal de graça para os outros. Ou seja, estar ao serviço da comunidade, ao serviço dos irmãos. É ser igreja. Os discípulos, Tiago e João, quando fizeram aquele pedido, Jesus diz assim: por acaso vocês sabem o que estão a pedir? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem receber o batismo com o qual eu vou ser batizado? Eles disseram que sim. Haveriam de receber e haveriam de enfrentar tudo. E de fato Jesus olhou para eles e concordou. Porque na verdade os discípulos todos receberam o batismo com o qual Jesus foi batizado e beberam o cálice
do qual Jesus bebeu. É o cálice do martírio, é o cálice de derramamento do próprio sangue, e todos os apóstolos morreram martirizados de 7 João. Isso de fato aconteceu. Mas Jesus diz censura-os o facto de colocar-se ao lado direito e ao lado esquerdo, pedido. Isso não compete a mim conceder, mas é para aqueles que o Pai destinou. Fosse para ir para o céu, que lugar é que você gostaria de ocupar? O primeiro ou o último? Na presença de Deus. Que lugar você ocuparia? Gostaria de ocupar? Que lugar você gostaria de ocupar? Se fosse para eu hoje, seria... Se for analisar o evangelho de hoje, a gente não colocaria o primeiro lugar, mas no coração da gente, a gente lá já lembra. Eu gostaria de estar perto de Deus. E esse perto não é perto assim, você ir lá onde ela está. Perto ao lado, assim, bem encostadinho. Bem encostadinho. O coração lá é esse. Quanto mais perto de Deus Deus estiver, melhor. Aparece um artista famoso. Como é que as pessoas fazem? Todo mundo quer ir lá para ficar perto. Ficar ao lado. Não é assim? É assim mesmo. Aparece o bispo aqui. Quem que não vai ficar ao lado do bispo? Eu me lembro que ele tem uma foto. Não é assim? Aparece o presidente aqui. A presidente. Qual é a mulher que não quer ficar ao lado da Dilma, assim, da fotografia? Aparece o meu candidato número 1 preferido. Quem não quer ficar ao lado do candidato preferido? Todo mundo quer. Mas será que esse nosso querer é por merecimento? E Jesus, no Evangelho, diz assim: olha, nós não podemos procurar ocupar os primeiros lugares com um esquema. Eu vou fazer esquema, vou dar um jeitinho brasileiro para ocupar aquele lugar. Muitos fizeram candidatura, se elegeram, mas procuraram isso não porque eles de fato vão cumprir aquilo que prometeram. Uns inclusive entraram em dívidas. Mas essa é a nossa realidade. É que o coração do homem é insaciável de ambições. Ele quer sempre aparecer, quer sempre colocar-se em primeiro lugar, e nada por merecimento às vezes. Há pessoas que ocupam os lugares por merecimentos. E vou provar. Por exemplo, essa menina estuda, né? Se você tiver 10, não por colinha, não por causa da cola, mas você teve 10 porque estudou, passou a noite inteira estudando, essa nota 10 é por merecimento. Mas existem outras também, que eu não vou indicar quem, que faz cola e vai ter 10. Esse 10 é por merecimento? Isso é roubo. E é injustiça. Deus não aprova essas notas, assim, esses comportamentos. Então, o que Ele quer é que nós ocupemos o lugar por merecimento. Porque nós, de fato, pela nossa capacidade, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, nós merecemos aquele lugar. Quanto ao reino dos céus, você não pode se preocupar. O mais importante é chegar no reino dos céus. Eu cheguei no céu. Não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais luto, não há mais sofrimento, não há mais morte. Isso é o mais importante. Quando Jesus falou para os discípulos que vinham em missão, ele diz assim: alegrai-vos, não porque os espíritos vos obedeceram, não porque vocês conseguiram expulsar os demônios, não porque vocês fizeram muitos milagres, mas alegrai porque os vossos nomes estão escritos no céu. Isso é o mais importante. E é o entrado no reino dos céus que
que nós precisamos de lutar. E como é que nós vamos lutar? Através da prática das boas obras. Porque a nossa fé sem obras está completamente morta, diz São Tiago. A gente precisa, através das nossas obras, manifestar a nossa fé. E o Brasil missionário está convidado hoje a partilhar a sua fé. E a fé deve ser manifestada em obras, em ações concretas, na alegria do coração, na liberdade do coração e da consciência. Mas para que a gente chegue até lá, nós precisamos de nos aproximarmos do dono da graça, que é Jesus Cristo, o servo sofredor, que é Jesus Cristo, o homem que veio para servir e não para ser servido. Significa que nós precisamos aprender dele. E por isso, com maior razão, a Santa Mãe Igreja nos coloca nas mãos uma jaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação, para que, na verdade, nós sejamos um canal de bênçãos e de graças uns para os outros. Vamos agora fechar um pouquinho os nossos olhos e façamos algumas perguntas dentro de nós. Eu procuro o primeiro lugar em tudo por merecimento ou por capricho? Eu partilho a minha fé com os meus irmãos ou não? De qual trono eu me aproximo todos os dias? Do trono da graça, Jesus, ou de que trono? Agora convido a comunidade, aqueles que tiverem velas e trouxerem as velas, que venham para cá, assim, em procissão, para acender as velas aqui, como sinal de fidelidade, de manter a nossa fé sempre acesa a Jesus. Ligadinhos a Jesus, pois se o galho não permanecer na videira, ele não dará fruto. Mas se permanecer ligado à videira, dará muito fruto. Que essa luz signifique de fato a nossa adesão a Jesus na partilha, na solidariedade, na comunhão, no serviço e no compromisso com os nossos irmãos e irmãs. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde devo andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito.
simbolizada e representada por esta vela, renovemos-la, dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Procurando manter sempre a nossa fé acesa como esta luz, como esta vela, dirijamos-nos ao Pai para que Ele nos dê uma fé firme, uma fé forte, uma fé que se manifeste em ações concretas, em obras, que Ele nos conceda a graça de permanecermos sempre firmes, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar da doença, olhando sempre para Cristo como o nosso advogado, nosso intercessor e aquele que em tudo nos capacita. Por isso, com muita fé e confiança, dirijamos ao Pai as nossas preces. Apagando as nossas velas. A nossa resposta: dar-nos, Senhor, missionários da vossa messe. Todos? Dar-nos, Senhor, missionários da vossa messe. Pela Igreja Missionária, para quem nunca esmoreça em sua missão evangelizadora, rezemos. Tornar-nos, Senhor, missionários da vossa messe. Pelo Papa, pelos bispos, padres e diáconos, primeiros missionários da Igreja, rezemos. Tornar-nos, Senhor, missionários da vossa messe. Pelos que carregam a cruz da dor, para que se sintam unidos a Cristo sofredor. Tornai-nos, Senhor, missionários da vossa messe. Pelos missionários que enfrentam dificuldades e pelos cristãos que ocupam posições de lideranças na sociedade, rezemos. Tornai-nos, Senhor, missionários da vossa messe. Pelos leigos e agentes de pastoral, para que não se deixam dominar pelo desânimo, rezemos. Tornai-nos, Senhor, missionários da vossa messe. Todos juntos clamemos a Deus nosso Pai. Ó Deus, derramai a vossa bênção sobre a obra da evangelização, acompanhai vossos missionários e despertai em nós maior solidariedade na partilha da nossa fé com todos os povos, construindo o vosso reino. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa coleta hoje, com ou sem envelope, tá? Será feita para as missões. Nosso canto de ofertório 86. Ofertar nossa vida queremos como um gesto de amor, doação. Procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação. De braços erguidos a Deus ofertamos
seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos com fé em vossa honra. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. E ele é o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a voz dos anjos e a voz de todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco em Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite que a ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une no seu corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas indo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre Papa Bento assim ser bem firme na fé e na caridade. E ao nosso Senhor João Francisco, que é bispo nomeado desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos os que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam bem felizes para sempre no reino e para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, de modo muito especial as crianças, esses dois coroinhas que estão iniciando hoje a vida de ajudar o altar. Dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes somos todos nós, porque convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós me separe. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamar-me e mandar-me ir para vós, para que eu com vosso santo vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Nosso canto de comunhão 154. Te haverás da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Tu me olhaste nos olhos
Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Um beijo no seu coração e de paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A missa terminou.